Olá, sejam todos muito bem-vindos em mais um programa Pensando Alto. No Pensando Alto de hoje, nós vamos entrar na energia do número 7. O mês de julho está começando e o que será que vem por aí? Ou ainda, qual é a frequência energética desse número, que significa encerramento de ciclos, evolução e muito mais que você vai saber comigo hoje. Vem comigo que você vai saber tudo sobre esse número, sobre a numerologia, sobre o arcano 7 do tarô. Qual será? Qual é a correspondência dessa carta, desse arcano, quando ele aparece numa tiragem de tarô? O mês 7 está só começando. O mês de julho inicia, inclusive, o segundo semestre do ano. E o ano de 2025 vem com grandes mudanças astrológicas. Não sei se você assistiu o nosso programa de semana passada, onde nós apresentamos e falamos sobre o signo de Câncer. Qual é a energia desse momento? E o mês de julho traz o inverno, traz temperaturas mais baixas. E qual é? Qual é essa frequência que pode nos desafiar, mas também pode nos colocar à frente? Bom, antes de tudo, eu quero te lembrar e agradecer aos nossos patrocinadores que garantem esse cenário, a Decorato. E também te lembrar que se por acaso você ainda não me segue na rede social, você deve me achar lá, me seguir inclusive no Instagram, @LúciaVerdim. E vem comigo que nós vamos falar hoje sobre a numerologia, o número 7, essa frequência. Eu não sei se você tem preconceito com esse número ou se você gosta do número 7. Muitos acham que é um número de não tanta sorte, um número de azar, mas eu vou dizer que talvez depois do programa de hoje você chegue à conclusão que esse número é sim muito poderoso. Afinal, dizem, conforme os relatos, que o mundo todo foi criado em 7 dias, não é mesmo? Você já ouviu essa história? É bíblica, inclusive. E depois da criação, estava tudo criado. Então, o número 7, em primeiro lugar, eu quero lembrar que é um número muito poderoso. Mas o que será que esse número traz junto ao arcano do tarô? No tarô, o arcano 7 é o arcano do carro. E quando este arcano aparece numa tiragem de tarô, nós sabemos que é hora de você alavancar, sair do lugar. Em outro tarô, nós temos ainda a representação praticamente, aqui eu acho que você consegue ver, é como se os cavalos levantassem uma poeira numa estrada de energia bem árida, bem seco, mas traz a representação de um movimento. É a hora de você sair do lugar. Neste outro tarô, nós já temos as esfinges e sempre temos a energia da luz e da sombra, ou ainda da direita ou da esquerda, no sentido de qual é o lado que você vai escolher. E quando quando esse arcano sai numa tiragem de tarô, ele sempre diz que é o momento de você fazer esse movimento, decidir para onde você vai. Esse tarô é o tarô mitológico que traz uma representação, fala dos deuses, né? Fala da decisão, fala das escolhas, fala desse campo de vitória, a corrida inclusive. Agora, esse outro tarô traz as esfinges e traz uma grande representação atrás desse arcano. E se você ainda nasceu no dia 7, ou se a sua data de aniversário soma 7, tudo isso traz e lhe coloca nessa frequência desse número tão poderoso, que seria uma conclusão. A Lua, por exemplo, tem um ciclo de 7 em 7 dias, ela muda a sua fase.
E o 7, por incrível que pareça, também está relacionado aos sentidos, às emoções e à alma. E você vai descobrir tudinho, porque eu vou contar para você sobre este arcano aqui em especial, falando sobre toda a representação que está aqui nessa carta. Enquanto você observa todos os dados, todas as representações, toda a simbologia que está nessa carta. Essa carta, quando fala da sua frequência, ou ainda reforça que todos nós estamos ligados a uma fonte única, a uma fonte divina, inclusive. E essa ligação que você tem com o divino é representado aqui pelas estrelas, aqui por esse todo mesmo, essa cobertura que leva você a entender que vem do alto a energia que te guia. Mas para isso você precisa estar aberto ou aberta para receber essa frequência e energia. Quando você entende que mesmo em silêncio você está propagando, por exemplo, esse arcano que está aqui, demonstra um certo repouso, não é mesmo? As esfinges estão paradas, a pessoa também está parada. E quando nós falamos do carro, o carro traz a energia do corpo e da alma, que quando estiver em perfeita sintonia, você vai conseguir captar a mensagem que vem do alto. Ou seja, quando nós falamos de alma, é na alma que nós temos as feridas, é na alma que nossas dores se multiplicam, por exemplo. E quando você está muito ferido, é bastante comum você não conseguir fazer melhores escolhas ou ainda nem sair do lugar. Já percebeu? Quando você está muito ferido, magoado, triste, aborrecido, dificilmente uma boa escolha se faz presente. É importante que você retome a sua consciência, retome todos os programas que eu venho falando para você, cultive uma alta frequência. Eu sei que às vezes a gente se entristece, se aborrece, mas não se coloque, ou pelo menos passe logo, transite logo essa questão de vítima, de coitado de mim, comigo nunca dá certo. Porque nessa frequência é como se você cortasse, rompesse a sua conexão com a fonte que traz as melhores ideias, com a fonte que traz as soluções, de onde podem vir as melhores ideias. E quando você se abre para uma ideia nova, quando você permite, deixa que a energia chegue até você, é como se nós nos tornássemos esse cristal. Esse cristal tem uma ponta, por exemplo, para captar a energia que vem do alto. E esta energia desce por esse cristal. Essa é uma representação perfeita da nossa própria conexão. Quando você transforma, quando você entende que mesmo na dificuldade, algo bom pode acontecer porque você intenciona que algo mude, que algo se transforme, que uma ideia apareça, que alguma possibilidade chegue até você. Mas para isso você precisa buscar a sua conexão divina. Tarô não é adivinhar, ou ninguém precisa adivinhar o que vai acontecer. O tarô simplesmente ele revela para você, através dos arcanos, o que aconteceu, como está no momento e o que pode ser a melhor ideia, o melhor caminho para que você vá, faça e aconteça. A vida é sempre movimento e, portanto, o carro tem a ver com os nossos sentidos, com os nossos desejos e principalmente com as escolhas. Então, quando você compreende que você é a pessoa-chave da sua vida e cada escolha que você faz ou deixa de fazer movimenta seu carro na direção certa ou na direção que não é a melhor.
Porém, quando você tem consciência disso, você pode corrigir a direção a qualquer momento, não é mesmo? O carro fala ainda que a alma, quando ela está conectada a essa fonte que nos orienta, que fala com a gente o tempo todo, de onde vem a luz no sentido de trazer consciência, tornando-lhe capaz. Quando você está conectado divinamente com essa fonte, você vence inclusive o excesso de desejos ou não se torna refém dos seus sentidos. Questões que às vezes você enxerga de uma forma, mas pode ser outra. Que tal você olhar para isso? Que tal você pensar, refletir nesse momento para qual é a direção que você está deixando o seu carro seguir? O carro, na verdade, é o nosso corpo. O corpo, a pessoa materializada. Quando nós falamos quem está conduzindo esse carro, é a alma. Mas aí você precisa saber como é que está a sua alma. Está muito ferida ou está se permitindo curar? Curar emocionalmente, porque na alma que as nossas dores falam mais alto, é a alma que sente tudo e traz as histórias do passado, com todo o seu clã, como nós falamos na constelação familiar. Como é que foram as histórias da sua vida, o que chegou até você? Você é uma semente e na sua semente você tem uma centelha divina. É esta centelha divina que você precisa, inclusive, deixar que floresça, deixar expressar, além de tudo que foi, além de tudo que acontece na sua vida. Talvez no primeiro momento isso seja muito difícil, mas quando você começa a perceber o sentido de tudo isso, o deixar ir, o entender o poder do perdão, por que você precisa reatar algumas situações com você mesmo? Porque é importante você se liberar da culpa, das questões que às vezes você não consegue se perdoar. Quando você começa a olhar para tudo isso e transformar, trazer a leveza no teu ser, é que realmente o seu carro pode tomar a direção certa. E aí, será que você vai conseguir escolher a melhor direção para você? Sabe como é que nós podemos escolher, ou como você escolhe a melhor direção para o seu carro, tomar a direção certa na sua vida? Em primeiro lugar, precisa e é importante essa reflexão. O que será que não deixa você seguir adiante? Por que você está estacionado no mesmo lugar, na mesma história ou no mesmo contexto? Quando você começa a refletir sobre isso, é muito provável que você encontre a grande emoção que está por trás disso. É medo? Você passou alguma situação que te travou e você não conseguiu resolver sozinho e aí está aí cheio de questões, às vezes sentiu vergonha, às vezes sentiu-se abandonado, rejeitado. Como é que você se sentiu? Olhar para esse sentimento pode trazer o início da sua cura. E quando você cura, é como se você destravasse os pés dos seus cavalos aí e eles andam juntos na mesma direção. Ao invés de um querer ir para a direita e o outro para a esquerda, e você, na verdade, gostaria de ir para frente, porque quando você organiza tudo, se alinha, então sim você vai conseguir tomar essa velocidade, a velocidade ideal, no caminho certo e na melhor direção para você. É tudo uma união, mas você precisa, em primeiro lugar, saber o que você quer. Qual é a sua intenção? O que é o seu primeiro item da sua lista de valores, por exemplo? O que você gostaria de conquistar nesse momento? Ou ainda, o que você deseja viver? É leveza, é mais tranquilidade, é calmaria, é alegria, é prosperidade.
Tudo isso é possível, mas em primeiro lugar vem a sua decisão. Quando você decide, é como se os próprios cavalos, o seu instinto, os seus sentidos tomassem a mesma direção. E é aí que você começa a caminhar. E durante a caminhada ou a cavalgada, porque aqui nós estamos falando de cavalos, e quando nós trazemos o arquétipo do cavalo, é interessante que nós falamos inclusive da liberdade. E se por acaso você está buscando liberdade, você pode sim deixar um cavalo à vista, né? Se você gosta de cavalos, os cavalos representam essa tal liberdade. Então, que tal você unir todas essas informações? E tudo isso está contido, por incrível que pareça, nesse número que eu comecei a falar nesse vídeo, o número 7. O 7, inclusive, é o número conhecido como o número da evolução. Talvez porque o 7º dia, o 7º raio, né? Um ciclo, inclusive, de 7 dias, você pode sim resolver muitas questões na sua vida. Experimente fazer a mesma oração por 7 dias. E se ainda não conseguiu qualquer resultado ou o menor resultado possível, repita pelo menos mais 7 dias ou 7 dias. O ciclo de 21 dias é um ciclo poderoso. Não que talvez você mude a sua vida em 21 dias, mas a repetição, a consistência, a consciência, inclusive, é que vai transformando a sua vida em algo melhor, desde que você tenha claro a sua intenção. Desde que você tenha uma lista de valores e no primeiro, segundo e terceiro lugar esteja realmente o que você deseja. Porque a maioria das pessoas diz que quer uma coisa, mas se você pedir para ela fazer uma lista de 10 itens, por exemplo, o que ela fala que mais quer nesse momento está lá no 10º, no 11º. Aí você vai precisar alinhar. Então, qual é um grande segredo que eu vou te revelar aqui? Você faz uma lista com tudo que é importante para você. O que você já conquistou, você agradece. Mas você pode fazer ou refazer uma lista nova sempre que algo você deseja mais. Então, você já tem a família, você agradece essa família. Você já tem saúde, agradece a saúde. Tudo que você já conquistou. Agora, coloque em primeiro, segundo lugar, qual é o seu próximo passo. E aí você deixa claro para o universo que você está disposto, inclusive, a tomar as rédeas dessa vida, da sua vida, para que você alcance o que você deseja, esse próximo item na sua vida. Se você deixar esse item que você quer, seja um bom trabalho, por exemplo, ou se você quer umas férias boas, um romance, um encontro, um relacionamento, precisa estar nos primeiros itens, se é o que você quer conquistar agora. E eu digo esse agora, mas esse agora pode ser uns 6 meses, né? Porque a vida não é que ela demora, é que ela tem o tempo dela do processamento. Como infelizmente a maioria de nós é muito imediatista, a gente acha que pensa agora e vai acontecer agora. Mas eu quero que você imagine que quantas coisas nós pensamos num dia. Imagine se tudo viesse ao mesmo instante. Como é que seria? Será que a vida ia ser organizada ou ia virar uma grandíssima bagunça? Porque você já teve aquela fase que de manhã você queria uma coisa, no horário do almoço você queria outra e à noite você queria outra. E aí o universo não sabe exatamente o que você quer. Por isso que a decisão precisa ser tomada quando você está em calmaria. Esse carro que eu trouxe para você, esse arcano que eu trouxe a representação, ele mostra muito silêncio. E o silêncio é muito poderoso, desde que você esteja com a mente, o coração, a alma, tudo em sintonia.
exatamente como eu trouxe a representação desse cristal. Quando você silencia, você tem a possibilidade, você consegue ouvir inclusive o que está chegando para você, através de sons mesmo, através de alguma voz que fala com você, através de alguma orientação, através de um livro que chega até você, através de um filme, através de uma pessoa que chega a você e propõe exatamente o que você estava procurando. Que tal você cultivar um pouco desse silêncio? Porque quando você aprende a silenciar antes de se pronunciar, isso se torna muito mais poderoso. É como se você compreendesse que antes de falar, você já pensou. Antes de comunicar algo, já está essa ideia na sua mente. E de onde está vindo essa ideia? Das suas feridas, das suas dores, ou você compreendeu que você pode sim, apesar de todo o seu momento que você está vivendo, sintonizar essa fonte infinita que nunca acaba, essa fonte que está disponível a você. Mas aí você vai precisar aprender a silenciar um pouco. E por isso que muitas vezes nós precisamos aprender a respirar de forma consciente, que você precisa fechar seus olhos assim que você acalmar um pouco. E é impressionante o que acontece quando você aprende, pratica esse tipo de exercício. A calmaria, ela é valiosíssima. Esse relaxar, esse desapegar, despreocupar, inclusive, é algo muito valioso. E como tudo na vida, nós precisamos aprender ou ainda reaprender. Porque muitas vezes as pessoas querem paz, mas a única coisa que elas aumentam na vida é o caos. Então, que tal você olhar para tudo que você está vivendo? Que tal você entender que como existe um arco-íris de 7 cores que nós enxergamos, que essas 7 cores são 7 raios de luz que estão incidindo sobre nós, ajudando-nos, trazendo clareza, trazendo amor, trazendo força de vontade e poder, trazendo sabedoria, trazendo transmutação, trazendo alegria, trazendo clareza mental, trazendo todas as formas de cura. Mas aí você precisa se conectar, que enquanto você não se conecta a essa energia, ela está aí, mas você não percebe. Então, que tal olhar para tudo isso e lembrar que tudo isso está disponível para você? E é você que se conecta a essa energia quando você libera espaço. Libera espaço na sua mente, quando você acalma um pouco, aquieta o seu coração e entende que existe o tempo inclusive que você precisa deixar que essa conexão com a fonte, esse silêncio que o carro traz, mas ao mesmo tempo o movimento. Depois de silenciar e se conectar ou reconectar com a fonte, então você passa a tomar as rédeas e levantar poeira e deixa que quem ficar para trás vai comer a poeira. Vou pedir para fechar a câmera aqui e olhar para esses arcanos que trazem essa representação tanto do silêncio, da conexão, para que você receba a mensagem do alto, assim como os cavalos que correm na direção, levantam poeira, saem do lugar, levam você a outro estágio. E qual é o estágio que você quer avançar? O que você tem procurado aprender, o que você tem se dedicado, inclusive, a aprender na sua vida, para que você compreenda que tudo isso é uma questão de tempo, que você começa a trabalhar, a estudar, a se dedicar a partir do momento que você escolhe. Agora é momento disso, agora é momento daquilo.
E como todos nós temos uma semana de 7 dias, algum dia desses é muito importante que você relaxe, descanse e recoloque ou reponha todas as suas boas energias. Bom, nós vamos para um breve intervalo e depois do intervalo eu vou dar novas dicas para como você pode entrar nessa energia e também como você descarrega as energias. Eu preciso te contar uma novidade. Tem festa de aniversário Cato para você aproveitar. São 51 anos de qualidade e tradição. E para comemorar, você pode concorrer a 2 carros zerinhos. Isso mesmo, 2 carros novinhos esperando por você. Para participar é fácil. A cada R$150 em compras, você ganha o cupom. Vem pro Cato Supermercados. Aqui você tem muito mais chances de ganhar. Cato Supermercados, 51 anos, cada vez melhor. Bem-vindo ao paraíso. Imagine acordar com o som das ondas, sentir a brisa do mar e ter o dia inteiro para aproveitar um resort all-inclusive no coração de Natal. No Costeira Palace Resort, luxo e conforto se encontram para criar experiências inesquecíveis. Piscinas incríveis para relaxar, um parque aquático para a diversão de toda a família e um time de entretenimento que garante alegria o dia todo. Drinks à beira-mar, gastronomia impecável e um serviço que faz você se sentir especial. Suítes confortáveis com e sem vista para o mar, para você dormir e acordar nesse paraíso. Está esperando o quê? Seu refúgio dos sonhos te espera. Reserve agora e viva dias inesquecíveis no Costeira Palace Resort. Meu nome é Juliana e eu sou a criadora da Granulata. Eu criei o negócio dos meus sonhos para atender as pessoas que também gostam dessa mistura do saudável com o prazeroso. Comer bem e equilíbrio para viver com mais saúde e disposição. A vida é agora. E se não partir de você se cuidar, se alimentando melhor, quem vai fazer isso por você? Então te convido a conhecer a Granulata. Vem pra cá. E como você evolui? Como é que você sabe que você está evoluindo na sua vida? Esta pergunta é uma pergunta muito poderosa. E quando ela ressoa aí dentro de você, abrindo a sua mente, trazendo consciência do que você está fazendo ou ainda do que está faltando fazer, ela fica ainda mais poderosa. Quando você compreende que você precisa estar com o pensamento, com o sentimento e com tudo mais na direção do que você tanto deseja. É quando você afina e se alinha à energia do que você deseja conquistar ou realizar. É com esta energia que você realmente alcança um novo momento na sua vida. Quando você consegue transicionar da dificuldade, da dor, para ir para uma nova etapa. Em primeiro lugar, é importante relaxar. Por que relaxar? Relaxar, respirar, soltar o ar, fazer o movimento, inclusive, que você precisa dessa região do seu corpo, que mexe, inclusive, com os chakras. Algumas semanas atrás, nós gravamos um programa falando sobre respiração,
falando sobre meditação e é importante que, se você ainda não assistiu, você reveja esse programa, faça o exercício da respiração. Esse respirar é para que, ao mesmo tempo, as energias que estão ali consumindo você, trazendo estresse, aumentando a sua preocupação, também possam sair de você. E quando você retira uma parte, naturalmente você abre espaço para que uma nova energia penetre você. E é quando você começa a organizar o que está aí dentro de você. Porque se você estiver em conflito, se você estiver em disputa, se você estiver em indecisão, você não vai conseguir saber se você vai para cá, para lá, se você fica. Agora, quando você respira e se acalma, a sua mente inclusive, então sim, você se torna capaz de tomar a melhor direção em busca do que você realmente deseja. Por mais difícil que possa parecer, quando você se concentra em algo, você pode perceber que algo acontece, algo melhora, uma resposta chega. Relaxar, às vezes, precisa descalçar e pisar, inclusive, na terra, na grama, andar descalço. Claro que se você tem um pouco aí de grama, de terra para você sentir os pés no chão, é muito importante que você faça isso. É a representação desse arcano, a calmaria necessária para que você receba novas informações que vêm do alto, que vêm da fonte. Quando você recebe essa informação, quando você percebe que você está mais tranquilo, mais calmo, um pouco menos, pelo menos livre de estresse, então você toma a decisão para que você faça ou para que você parta para uma nova direção. Eu trouxe alguns cristais aqui, inclusive, porque cada cristal desse representa um planeta sagrado, um dos 7 planetas sagrados. E cada um desses 7 planetas rege, inclusive, um dia da semana, os 7 dias. Então, nós começamos aqui no domingo com a Pedra do Sol, depois vem a segunda-feira, que é a energia da Lua. Depois nós estamos em Marte, quando é o dia dos cortes, mas também para trabalhar a sua coragem. Temos inclusive Mercúrio, que é o cristal citrino. Depois nós temos a quinta-feira, que é Júpiter, a sexta-feira, que é Vênus, e o sábado, que é Saturno. Então aqui nós estamos na energia do 7 e não tem como nós passarmos daqui para cá. Nós vamos vivenciar cada dia da semana e cada dia da semana é regido por um raio. E quando você começa a entrar nessa frequência, quando você começa a se reconectar divinamente, naturalmente, cada dia da semana você vai estar recebendo a influência de um raio. O raio, o cristal, a cor sempre estão seguidos ou têm o direcionamento de um anjo ou de um mestre, que nós chamamos mestre ascensionado. Então, conforme o que você deseja, se você precisa de mais tranquilidade, se você precisa de mais alegria, se você precisa de coragem, cada dia da semana tem o seu raio influente. Então vamos pensar aqui. Segunda-feira, ou melhor, domingo nós começamos com a energia do Sol. É um dia de alegria, um dia de encontro, um dia onde você deve sim fazer algo que você gosta muito, que te traga esta alegria. E pode ser o seu dia de descanso, pode ser que nesse dia, inclusive, você se permita só fazer o que te traz alegria. Na segunda-feira é um dia regido pela Lua, onde as suas emoções acabam se tornando ou ficando mais evidentes.
E por isso que muita gente ainda não gosta da segunda-feira, porque segunda-feira as emoções ficam meio complicadas. Na terça-feira é o dia do planeta Marte, é o planeta que traz a coragem, mas também é o planeta que nos permite cortar situações. E por isso, quando nós trabalhamos energeticamente, quando você precisa às vezes cortar, curar uma doença, trazer situações que não cabem mais, você precisa trabalhar numa terça-feira, nessa energia de Marte. Se você está buscando por negócios, por clareza mental, você precisa trabalhar aqui na quarta-feira, que é a energia do citrino, que é o planeta Mercúrio. Se você está precisando de expansão, se você está precisando de conexão divina maior, quando você organiza no sentido e deixa que a frequência divina possa atuar mais em você, é quinta-feira. A energia da quinta-feira é a energia de Júpiter e por isso que quinta-feira é sim um dia muito especial, não que os outros não sejam. Na sexta-feira, nós temos a energia do amor. É um dia excelente para casamentos, é um dia excelente para noivados, é um dia excelente para comprar taças, é um dia excelente para comprar a sua cama e o seu colchão ainda, se você quer fortalecer ou ainda atrair um bom relacionamento. Olha que bacana! E no sábado é a energia de Saturno, que é aqui, Saturno agora está em Áries e ele traz uma frequência forte, uma disciplina sem igual, mas também um controle, porque os arianos são bastante impulsivos, eles gostam de iniciar tudo, mas nem sempre dão continuidade. E vem Saturno falar, agora é hora de nós darmos continuidade. E é assim, com disciplina e consistência, que nós vamos conquistando tudo que realmente nós desejamos. Esses são os 7 cristais, os 7 dias, a energia dos 7 raios. E se por acaso você quiser, você pode buscar pelas suas orações, você pode se conectar ou escolher um dia da semana, conforme a energia que eu falei, buscando o que você precisa. O que você está precisando? Você se sente que não está tão feliz na vida? Você percebe que está faltando uma alegria, porque sem alegria fica tudo mais difícil? Que tal trabalhar um pouco mais a tua energia num domingo? Que tal aproveitar para fazer uma boa caminhada, para fazer algum passeio, algum programa que te traga esta alegria de viver? A sua segunda-feira pode ser muito diferente se você fizer isso no domingo. E a segunda-feira? Será que a segunda-feira já pode ser organizada no seu domingo à noite, no sentido de olhar a sua rotina, tornar menos chata a sua segunda-feira? Ou será que a sua segunda-feira já é boa? Você já conseguiu organizar tudo e quando você chega na segunda-feira, você está com uma energia de fazer acontecer o que precisa? Não sei, é você quem vai me contar. Ou será que você está precisando iniciar alguma coisa e ter coragem de desbravar, sair do lugar, usar essa força do 7, do carro, do arcano 7, inclusive, para você tomar as rédeas da sua vida e ir com força para realizar o que você tanto deseja na sua vida? Se você está precisando dessa coragem, eu recomendo que na terça-feira você faça uso dessa energia, dizendo: eu sou a coragem, eu sou capaz, eu sou a força, eu sou a determinação, eu sou a direção para que você consiga avançar e sair do lugar do que está parado. Se você está precisando falar, comunicar, vender, comercializar, o dia é quarta-feira. Quarta-feira é um dia excelente, é o dia regido por Mercúrio. E quando você faz a sua oração, quando você para uns instantes, que a gente sabe que nem a meditação, você não precisa ficar 1 hora, o dia inteiro meditando, você pode trabalhar alguns instantes da sua vida.
Quanto mais você trabalha a conexão, mais forte fica esse alinhamento entre você e a fonte. E quando você consegue esse alinhamento, é que você vai ter as melhores ideias, a fala clara, e você vai saber exatamente para quem e onde você vai fazer o seu melhor negócio, tanto para vender como para comprar. Na quinta-feira é um dia que você expande tudo o que você gosta. Então é um dia que você pode trabalhar. Como é que você expande o seu trabalho? Como é que você estuda mais? Como é que você consegue algo mais na sua vida? É esta energia de Júpiter, que é o grande expansor e também o grande protetor, porque Júpiter é o planeta benevolente e ele vai trazer essa energia para você. Eu adoro a quinta-feira, é um dia que realmente eu tenho assim, é uma energia diferente para mim. Não sei qual é o dia, e se você puder comentar aqui embaixo, deixa aqui qual é o dia da semana que você mais gosta e por que você tanto gosta desse dia. Chegou a quinta-feira, que é o dia da expansão, dia de Júpiter, nós temos a sexta-feira. E a sexta-feira também é uma energia maravilhosa, uma energia regida por Gêmeos. Então, se você vai comprar o jogo de taças, você deve comprar numa sexta-feira, para que esse brinde, para que o que você vai consumir nessa taça seja por amor, traga bons brindes de amorosidade. Lembrando, a sexta-feira é dia de bons encontros e recebe a energia do amor. Por isso que sexta-feira é um dia tão agradável que eu tenho certeza que quase ninguém deixa de gostar da sexta-feira. E sexta-feira traz essa energia do amor. O sábado é um dia muito favorável, inclusive, para quem trabalha de sábado. Porque sábado, se você pensar, é o dia regido por Saturno. Então, quem trabalha de sábado é muito provável que consiga alcançar melhores resultados no que trabalha no sábado. Não estou dizendo que se por acaso você faz uma rotina diferente, você folga no sábado, você precise voltar a trabalhar no sábado. Mas eu quero dizer que a energia do sábado é sim uma energia de disciplina, dedicação e muito compromisso. E agora, será que eu trouxe confusão ou será que eu trouxe informação de valor para você nesse vídeo? Será que você sabia da energia desses 7 dias da semana que você pode aproveitar a sintonizar e ainda alcançar algo que você deseja? O que será que você está buscando? Você está querendo comercializar alguma coisa? Você está querendo começar um novo estudo, uma nova formação? Qual é a energia? Qual desses dias te surpreendeu? Será que você sabia que a energia do domingo era da alegria, que do sábado era do compromisso e da disciplina? Será que você sabia de tudo isso ou você ficou sabendo agora? Agora, o mais importante é que você comente aqui para que outras pessoas também cheguem nesse vídeo e possam se beneficiar dessa informação. Quando eu trago o carro para você, quando eu falo sobre o número 7, quando eu ainda falo, multiplique 7 mais 7 mais 7 e permaneça fazendo algo que realmente você deseja realizar, alcançar. Mas tudo, de preferência, comece aprendendo a relaxar. Porque quando você relaxa do estresse, quando você sai do caos, que muitas vezes nós estamos numa coisa muito perdida, não sabe direito a direção, quando você retoma a sua sintonia e conexão, exatamente como esse arcano traz, a força, a energia, a sintonia divina, é quando você reconhece que às vezes tem que parar tudo e aí você escolhe um dia onde você pode fazer uma boa pausa. Quando eu falo pausa, é pausa mesmo. Às vezes, quando você está muito estressado, até esse silêncio pode te incomodar. Mas você não acredita. Quando você começa a repetir minutos de silêncio,
dia após dia, não para cultivar tristeza, solidão, nada disso. É o seu momento de conexão. Quando você faz isso, e por isso que eu recomendo que haja uma oração, que você coloque no fundo, inclusive, um mantra para tocar alguns instantes, para que você lembre que esse instante não é para você cultivar o que está ruim, não, é para você retomar a vida no movimento, a vida que realmente só cresce, a vida que está disponível e que muitas vezes, ou na maioria das vezes, somos nós mesmos que deixamos passar as oportunidades. Então eu quero que você hoje verifique quais desses raios, quais dessas energias, qual é o mestre, qual é a frequência elevada que você vai sintonizar para que você alcance esse seu novo momento, para que o seu carro vá para frente na direção certa, não mais na direção errada, que você precisa ficar voltando, precisa ficar revendo as suas atitudes. Que tal você falar, agora é minha hora, agora é minha vez, eu vou conseguir? Que tal você tomar uma atitude que não seja por vingança, que não seja por concorrência, que não seja inclusive para ninguém, mas em primeiro lugar para você? O que será que você está buscando e que você mesmo pode alcançar, desde que sua alma se sinta melhor, sinta-se mais leve, não fique estagnada ou retida, ancorada nas tristezas, nas tragédias, nas faltas, nas perdas do passado. O tarô, geralmente nós tiramos para responder qualquer resposta, né? A pessoa pergunta e você traz 3 cartas. Então, geralmente, a primeira carta fala do passado. O passado, assim, trazendo o que aconteceu. Por que você está perguntando isso? A segunda carta, que é a carta do meio, por exemplo, ela fala do presente, do agora, do momento agora. E a terceira carta fala, por exemplo, o que vai acontecer, o futuro. Então, nós estamos lidando com uma linha do tempo que dizem que é a mesma. O passado, o presente e o futuro é uma linha só. Quando você compreende isso, você também compreende que permanecer no passado não faz sentido. Porque muitas vezes você teve um percalço aqui, teve uma dificuldade, não deu certo aqui, e se você permanecer nessa situação que não deu certo, você não chega no agora, onde você realmente tem poder. Poder de quê? Poder de decisão. Você escolhe. Você vai continuar lembrando, vai continuar reclamando, vai continuar aqui, ou você vai olhar à frente e dizer, peraí, aqui foi um episódio que não deu certo, mas eu posso ajustar as questões, rever a minha estratégia, verificar o que faltou, o que eu fiz demais, aonde eu excedi e fazer um pouco diferente, para que dessa vez eu possa caminhar à frente e, quem sabe, fazer acontecer. Já tinha passado isso para a sua cabeça? Você já tinha percebido que quando você fica lá revendo, falando, choramingando, reclamando as questões do passado, parece que você só aumenta, mais coisas ruins acontecem? Quando você fica lembrando muito o que faltou, sua vida fica mais difícil? Já percebeu isso? Agora, quando você olha um pouco para o futuro, um pouco na sensação que deixa eu ver o que tem por trás ou além de tudo, de todos esses problemas, você pode sim alcançar uma visão que te leve, que te resgate, que tire você desse problema. Então, quando nós falamos em evoluir não significa que nós precisamos nos comparar a outra pessoa, porque cada um tem seu tempo, cada um tem uma escolha, cada um tem um sonho, cada um tem uma trajetória. E quando você compreende isso, você sabe que você tem o seu tempo. E o seu tempo é seu, não é desse, não é daquele outro. Mesmo nas famílias, cada lugar que você nasceu
Se você é o primeiro filho, se você é o segundo, terceiro, ou sei lá qual é o filho que você nasceu, cada filho, inclusive, tem uma missão nessa família. E por isso que nós não devemos nos comparar a ninguém. Quando você se compara, você está negligenciando o seu lugar, a sua cadeira da vida, o lugar que foi reservado para você. Quando você começa a compreender tudo isso, que muitas vezes parece viagem, né? Mas de repente você começa a dizer, puxa vida, então eu tenho meu lugar, eu tenho o meu propósito, eu nasci primeiro filho, terceiro filho, último filho, por algum motivo, não foi por acaso. Nada na vida é por acaso, não é mesmo? Já ouviu aquela frase? Nenhuma folha cai que não seja algo proposital, o momento dela. Então, quando você começa a se abrir para essa perspectiva ou por essa direção na vida, tudo realmente pode tomar uma nova direção e, quem sabe, uma melhor direção na sua vida. É nesse intuito que eu trouxe o número 7, que eu trouxe o carro para você em 2 representações. Aqui, quando ele fala que você precisa fazer uma pausa e retomar a sua conexão com a fonte. Lembrar que nós temos uma alma, essa alma vem cheia de memórias, essa alma às vezes pode reter muitas energias, muitas situações, muitas memórias de dor. E por isso que é tão importante você se trabalhar emocionalmente. Trabalhar emocionalmente e também trabalhar as suas energias, porque as suas energias estão totalmente ligadas ou são resultados das suas emoções e sentimentos. Quando você compreende esse carro parado no sentido de estar silenciando, estar retomando a sua conexão com a fonte, olhando para essa alma, dizendo o que vai seguir com ela e o que vai ser resolvido ou finalizado, encerrado, mas também eu trouxe essa representação do carro, que também é um arcano 7 de outro tarô, são muitos tarôs, né? Eu poderia trazer muitos, mas eu acho que essas 2 representações vão trazer para quem estiver desperto consciência na evolução. Ou seja, depois que você retoma em silêncio a sua conexão e vai aprendendo, vai sabendo, vai revendo, vai evoluindo espiritualmente, vai evoluindo em alma, em corpo. Eu quero que você imagine que está tudo ligado. Então, uma coisa puxa a outra. Sempre que você interioriza e entende que o corpo, a alma e o espírito, quanto mais em sintonia, melhor você vai viver, isso é perfeito. Se você se espiritualiza demais, ou se você só fica na dor, ou se você só cuida do corpo, então fica um pouco um de cada lado. Agora, quando você começa a centrar, quando você começa a entender que tudo precisa ser cuidado, que tudo tem valor, inclusive, quando se alinha, é exatamente esse cristal que eu trouxe para você. Você se conecta e se abre para receber as energias do alto. Quando você entende isso, então você toca seu carro. E aí, quando você toca seu carro, é importante que a direção esteja certa, para que você possa, inclusive, acelerar. Olha quanta energia nós trouxemos hoje. Os 7 raios, o número 7, o arcano 7 do tarô. E é aqui que nós vamos ficando, inclusive, hoje. Mas antes de encerrar, eu preciso agradecer. Agradecer a você que está comigo semanalmente, eu sei, porque eu tenho recebido muitas mensagens carinhosas e eu agradeço, eu sou muito grata. Agradeço se você der seu like, agradeço se você compartilhar,
porque essa mensagem pode fazer diferença na vida de alguém. Agradecer a Decorato por garantir esse cenário maravilhoso que chega até você. Agradecer a equipe da TVR, que é uma equipe de primeira, está sempre pronto a levar a melhor informação com qualidade para você. Então, se você gostou, lembra de deixar o seu like, o seu coraçãozinho aqui. Eu agradeço muito. É nesta energia dos 7 raios, do número 7, que nós vamos encerrando e ficando por aqui. Muito obrigada.